Fala galera, beleza? Tô aqui com o meu desafio dos 7 dias, 7 áreas da vida, 7 dicas, 7 horas da noite. Estou aqui pontualmente. O assunto de hoje é a nossa mudança do estado emocional, como que a gente pode fazer isso com mais agilidade. Logicamente eu vou falar muito aqui sobre condicionamento. Quando a gente quer alguma mudança, quando a gente parte para a ação, a gente demora um pouquinho a ficar bom. Então a gente tem que insistir, tem que superar a curva do aprendizado. Então tudo que a gente vê aqui, quando vocês forem tentar, dê espaço para o erro, dê espaço para o corpo acostumar com os exercícios, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é sobre, basicamente, quando a gente quer algum resultado diferente na nossa vida, a gente tem que tomar atitudes diferentes, concorda? Se a gente tomar a mesma atitude, provavelmente a gente vai ter o mesmo resultado. E aí, para tomar atitude diferente, uma coisa que impacta diretamente na nossa qualidade das nossas ações é o nosso estado emocional. Por isso que eu vou falar aqui sobre emoções. E o nosso estado emocional, dependendo dele, estraga nosso dia inteiro. É igual que a gente fala, né? Acordei com o pé direito ou acordei com o pé esquerdo, né? Parece que tem hora que tá tudo certo e tem hora que tá tudo errado. Se a gente parar para pensar nas vezes que deram certo e nas vezes que deram errado, você vai ver que você agia diferente, você respirava diferente, você até falava diferente. Então, primeira coisa aqui é o nosso estado emocional que nós vamos abordar aqui. E a base do nosso estado emocional é o nosso próprio corpo. Se eu falar com vocês que tem alguém atrás daquela árvore ali que está triste, deprimido, passando por dificuldade na vida e desmotivado, todo mundo vai conseguir descrever que talvez ele esteja mais encolhidinho, falando baixo, respirando mais leve. O contrário também é verdade. Quando a gente põe o nosso peito aberto, fala mais alto, fala com mais intensidade, né? Abre um sorriso, a gente tende a mudar a bioquímica do nosso corpo. Então, primeira coisa é a postura, peito aberto. Você consegue mudar a química do seu corpo em 2 minutos. Se você ficar na pose da Mulher Maravilha durante 2 minutos com o peito aberto. 2 minutinhos, concentrado, você diminui o cortisol, que é um hormônio de estresse, e aumenta um outro hormônio que eu não sei, mas é o hormônio bom. E a segunda coisa que eu queria falar é simplesmente se você colocar uma caneta na boca assim, ó, você começa a ficar mais feliz. Pelo simples fato, mecanicamente, de você abrir um sorriso, entendeu? É comprovado cientificamente. Então daí a importância do nosso corpo. E o que o nosso corpo precisa para a gente alimentar ele todos os dias? Primeira coisa, sem essa coisa, em 2 minutos a gente morre, é o oxigênio. Daí a importância da gente prestar atenção na nossa respiração. Podemos interferir na nossa respiração a qualquer tempo, certo? Uma respiração mais profunda acalma também. E água, nem precisa falar, né? Refrigerante e café não é considerado água. Nutrientes, independente da dieta que a gente siga, é importante ter muita cor, muita fruta e muito legume, certo? E a capacidade de eliminar, que é a parte do exercício físico. Quanto mais exercício físico, mais o nosso corpo é capaz de eliminar as toxinas ou o resíduo, né? Que ele tem que eliminar diariamente. E primeiro, para casa seria movimentar-se. Não é para traumatizar aqui, não é para ir para academia, não é para assinar um pacote anual que você faz uma semana e não vai mais. É simplesmente para movimentar o corpo. Uma volta no quarteirão, descer e subir a escada do prédio, qualquer coisa. Mas movimente-se logo de manhã. Acordou, movimentou. Esse é o primeiro para casa. Depois eu vou fazer um resumão de todos os exercícios que nós vamos tirar daqui do desafio de hoje. Lembrando que é um desafio, então estamos tendo que puxar um pouquinho, né? O nosso estado emocional tem 3 grandes pilares, né? O primeiro é o nosso corpo, que eu acabei de falar, e o segundo é o nosso foco. Nosso foco é muito importante para alterar o nosso estado emocional, porque se você foca em alguma coisa com muita intensidade, aquilo ali torna realidade para você. Não quer dizer que é real no mundo lá fora, mas aquilo ali se torna real, que você coloca um filtro na sua visão e aí você começa a enxergar somente aquilo. Daí a importância da gente focar em coisas boas, focar em coisa que vai dar resultado para nós, certo? A gente focar em coisa ruim, aquilo ali vai ser a nossa realidade. Você escutar as notícias, você vai achar que aquilo ali acontece em todos os lugares, entendeu? E aí, dá um exemplo aqui rapidinho. Já tentou, alguém já pediu pra você procurar alguma coisa, você falava assim, eu não sei onde é que tá, não, tá em cima da gaveta, mas eu não sei não, você abre a gaveta, não tá aqui. A pessoa fala assim, o que é isso aqui então? E pega o negócio na sua frente, né?
É o foco ainda com a intensidade corporal, né? Juntei os dois primeiros pilares, né? Você não enxerga o que você está procurando. Se você falar que não está aqui, seu cérebro vai entender que não está ali. E o contrário também é verdade. Quando eu fui casar em 2014, comecei a procurar apartamento para alugar. E aí, de repente, eu comecei a ver as placas tudo de aluga. Eu falei assim, a cidade está inteira alugando. Nunca tinha reparado nisso antes, porque antes eu não achava que era importante. Agora eu tenho consciência de que é importante. O meu cérebro começa a buscar isso para mim. Daí a importância de ativar essa parte do cérebro que chama, eu anotei aqui o nome, chama Sistema de Ativação Recíproca. Não consegui achar a anotação aqui, mas eu lembrei de cabeça. Sistema de ativação recíproca. Se você colocar na internet aí, você vai ver o poder que é essa partezinha do cérebro, lá dentro do nosso cérebro, que filtra o que a gente vê. Então, se você botar na sua cabeça que agora você tem que alugar um apartamento, igual eu tava lá em 2014, você começa a ver as coisas com mais frequência. Esse é o poder do foco. Então, 3 coisas básicas que a gente tem que direcionar o nosso foco. Logicamente, igual eu falei no início, temos que condicionar a nossa mente. Não é da noite pro dia, não tô dando uma forma milagrosa aqui que fez 1 minuto, resolveu não. Não tô querendo diminuir os problemas que a gente tá passando não, que eu entendo. Eu sou brasileiro, eu morei minha vida inteira em Belo Horizonte e eu sei como é que são as coisas. Então, mas fazendo esse passo a passo diariamente, você vai ver que é possível condicionar o nosso corpo. Sempre vai aparecer os vilãozinhos, né, que eu chamo, mas aí você vai conseguir mudar com mais rapidez. Esse que é o tema de hoje, mudar o seu estado emocional com mais rapidez. Se hoje está demorando 2 dias, durante essa semana pode ser que demore 1, até alguns minutos. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se a gente tem controle sobre a situação ou não tem controle sobre a situação, certo? Se a gente começar a focar em coisas que a gente não tem controle, nossa vida vai ser... A gente se sente fraco, né? A gente se sente como se a gente não conseguisse criar nosso próprio futuro, né? Que nossa vida está na mão de outras pessoas, né? Se a gente começar a focar nessas coisas que a gente não consegue controlar, a gente não vai para frente. A gente tem que focar nas coisas que a gente pode controlar. Que basicamente eu estou mostrando por aqui, que são as nossas emoções, as nossas atitudes, e é isso aí que vai dar o resultado nosso. Não é a política, não é o coronavírus, não é nada. Não estou diminuindo o problema, queria deixar claro aqui, não estou diminuindo, não estou querendo falar que é fácil para você que mora fora. Não é. Tá? Eu preocupo muito com minha família, com meus amigos. Quem me conhece aí sabe que o que for possível fazer para ajudar a mudar essa mentalidade que funcionou para mim, eu não tô falando só para discursar aqui. Eu faço esses exercícios todo dia, eu sinto medo todos os dias, eu tô enfrentando aqui. Foi difícil aparecer aqui na live, eu tive que conversar comigo mesmo. Falar assim, não, ninguém vai te criticar, eu tô navegando por novos mares, pode ter gente que ouviu o Alexandre aqui, abraço pra você, Alexandre, trabalhava comigo na MRV, então mudei de área, tô tentando explorar novos horizontes, não tem nada de errado com isso. Eu tive que mudar meu foco. Toda vez aparece esse, será que tem que vencer esse vilãozinho. Primeiro grande foco, tô falando muito, né? Primeiro grande foco, coisas que a gente pode controlar, que eu tô insistindo aqui, nossas emoções e nossas atitudes. Segunda coisa, o foco com o que ela tem. Isso é muito importante. A gente tem que estar sempre grato e consciente do que a gente já tem. Se a gente não for grato pelo que a gente tem hoje, nada nos garante que a gente será grato quando a gente tiver mais. Porque o mais sempre vai existir, é infinito a escada do ter mais, ou de alguém que está melhor, alguém que conseguiu as coisas mais novo que você, ou alguém, se entrar nesse tipo de pensamento, nada vai estar bom. Então, segundo grande foco nosso é sempre lembrar, inclusive todos os dias de manhã, eu até passei um exercício pra minha prima Paulinha, ela tá aí, né? E aí, Paulinha? De lembrar de tudo que você conseguiu, que você ficou orgulhoso no dia antes de dormir, lembrar disso. E assim que acordar, você lembra de tudo que você é grato, do seu corpo, da sua casa, de onde você mora, do bairro, dos seus amigos, sabe? Pensar, lembrar isso. Você amanhece com outra vibe, vou falar assim, vibe. E aí, quando você tá nesse fluxo, as coisas começam a aparecer mais facilmente para nós, certo? Quando você dá simples um bom dia para um estranho na rua, ou simplesmente assim, né? Só um sorrisinho, você já muda completamente o ciclo do dia. E a terceira e última coisa
do foco é o que a gente vai fazer agora. Não amanhã, não daqui 1 hora, não de tarde, não de noite. Agora, exatamente agora. Esse é o poder da ação. Tô até para ler um livro. Mas é a atitude imediata, certo? A gente tem esse controle, é o presente. Não é assim, vou mexer no Instagram só um minutinho, aí passa 2 horas. Ou vou abrir meu e-mail para ver, sabe? Uma coisa mais passiva, assim, você tem que ser ativo. O que nós vamos fazer agora? Tem que estar sempre trazendo essa consciência. Resumindo, focar em coisas que a gente tem controle, que a gente já tem, que a gente já fez, e o que a gente vai fazer agora nesse exato momento. Quem tá aqui comigo, eu queria até agradecer todo mundo que tá me escutando, e adoraria o feedback, se eu falo muito rápido, ou se eu falo muito devagar, ou se meu cabelo tá voando aqui, ou o som também, saber o feedback. Eu queria agradecer que vocês estão aqui para mudar ou melhorar, né? A gente fala de mudança, parece que a pessoa tá passando dificuldade. Não, a gente sempre tem alguma coisa para crescer, alguma coisa para acrescentar, ou alguma coisa para evoluir, para assim poder ajudar as outras pessoas, né? Que é a coisa mais gostosa da vida, é poder contribuir, iluminar as pessoas, né? Essa que é uma das minhas missões. Então, fechamos o foco. 3 coisas do foco, já falei, no final vou repetir. Exercício do foco. Ter mais consciência dos pensamentos que vêm na sua cabeça e questionar eles. Vai vir um pensamento. Hoje mesmo de manhã veio um pensamento. E se ninguém aparecer? Ou e se você gaguejar? Ou e se alguém que trabalhava com você em obra fala assim, e virou esses blogueirinhos, né? Eu tô escutando isso. E aí você tem que ter consciência. Isso aí tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Se estiver atrapalhando, o que eu posso fazer? Não, eu só tô falando de coisas que eu gosto. Minha intenção aqui é plantar semente na cabeça das pessoas para a mudança, que funcionou comigo, simplesmente isso. Estou fazendo coisas que eu aplico todos os dias e tô gostando de compartilhar, basicamente isso. Então ter essa consciência e mudar o seu foco, certo? Esse é o exercício. Ter consciência, questionar e mudar. Terceira coisa que é muito importante também, não é porque ela é terceira que ela é menos importante, é as nossas palavras, a nossa linguagem e o nosso significado que a gente dá para as coisas. E isso é extremamente importante também para alterar o nosso estado emocional. Vou dar um exemplo. Muita gente fala que a vida é uma luta, né? Uma metáfora assim, né? Eu tô na luta, né? Ou seja, o que o nosso subconsciente entende sobre a vida é uma luta? Tem briga, né? Tem desavença, tem um vencedor e um perdedor, né? Então mudar isso. Perceba a diferença se a gente começar a falar entre a gente que a vida é uma dança. Não tem certo e errado, cada um tem a sua definição né? Tem gente que gosta de olhar, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de dançar de um jeito, tem gente que gosta de dançar junto, é uma arte. E aí toda a sua bioquímica você expande para os outros também. Quando você começa a falar e repetir, eu fiz esse exercício, eu mudei. E dá diferença, sabe? Você vai repetindo. Você para pensar quantas vezes a gente repete certas frases. É assim, eu falo muito assim, foda, né? Isso é foda. É ruim, né? E aí mudar o que a gente descreve as coisas, entendeu? Vou dar um outro exemplo aqui. Hoje eu tô um caco. Ou essa pessoa acabou comigo, entendeu? Mudar, fazer uma coisa mais light, né? Perguntar, antes de descrever a situação, se perguntar o que mais isso pode significar, né? O que mais pode ter acontecido? Qual outra intenção sobre o que aconteceu comigo, né? E não descrever assim. Outro dia eu tava conversando com a menina e ela tava com dificuldade de conversar com o namorado que mora em outra cidade. E aí eles acostumaram a ficar longe, né, e tal. E aí quando eles encontram, ela descreveu assim: parece que tem um muro entre a gente. Você começa a falar com intensidade, fazendo gesto, e o foco, tá vendo que englobou tudo, né? Parece que tem um muro no meio da sala que a gente não consegue conversar. E aí você vê o poder disso, né? As nossas palavras, na nossa cabeça vai ter um muro lá, quase que físico, entre eles, entendeu? Então é tomar cuidado com as palavras que a gente fala. E aí o exercício é mudar as nossas metáforas globais. Vou falar assim, falar chique. Metáforas globais, que é a vida é uma luta. Ou ao invés disso, a vida é uma caixinha de chocolate. A gente nunca sabe, uma caixa de bombom, né? A gente nunca sabe qual que a gente vai pegar. Se vocês quiserem mandar algum comentário aí, que vocês falam frequentemente, e é isso. Descrever uma situação que aconteceu com você de forma diferente.
certo? Então, basicamente, o que a gente viu aqui, recapitulando, para tomar atitudes diferentes, precisamos de nos colocar em um estado emocional diferente. Eu gostei dessa, aí tá a metáfora, hein? Metáfora global. Acordei com o pé direito. Só da gente falar isso, a gente já sente que tá vencendo, né? Já acordei com o pé direito, acordei e arrumei minha cama. Então, nosso estado emocional faz toda a diferença nas atitudes que a gente vai tomar ao longo do dia até de noite. Então, acordou, movimente-se. Esse é o primeiro grande para casa. Acordou, movimente-se. Não pega o celular, pelo amor de Deus, não pega o celular. Se a Juliana de Oliveira Costa estiver me escutando aí agora, não pega o celular de manhã. E aí, movimente-se, que aí vai ajudar as reflexões. Se você quiser até fazer as reflexões do dia, agradecer, simplesmente subir, descer a escada, ir até a garagem, voltar, dar uma volta no quarteirão, qualquer coisa. Movimente-se. Não é para colocar lá, ir para academia, levar roupa e tal. Não é isso. Só movimentar o corpo assim que acordar. Segunda coisa, que aí pode fazer junto com a primeira, agradecer o que você já tem e mudar o seu foco durante todo o resto do dia. E a terceira coisa é mudar a forma que a gente descreve as coisas. Por exemplo, a nossa vida. E é isso, minha mensagem é essa de hoje. Esse é o desafio, tentei deixar ele mais curtinho para não ocupar muito tempo. E espero que vocês gostem do exercício e te vejo amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre relacionamento. E gostaria de convidar vocês também, quem gostou, dá um comentário aqui, beleza? Um abraço.